Já pus para gravar, João. Então, vamos lá. Quem faz... João, sem som. Desativar. E agora? Estou falando? Tá, já botei você como anfitrião, tá? Tá, beleza, maravilha. Vamos à oração, gente? Quem faz a oração? Eu faço, João. Tá, maravilha, Cida. Para fazer o teste. Mestre Jesus, Espírito infinitamente bom e misericordioso que é, nos ajude a aprender essas lições. Nos ajude a pôr em prática essas lições, porque a cada dia estamos sendo testados para que possamos, dentro da nossa família, esses espíritos que reencarnaram, todos juntos para vencerem, ter a paciência, a resignação, o amor, a compreensão. É difícil, mas estamos sendo testados daquilo que estudamos, daquilo que tentamos aprender. Por isso, ampare o João hoje, na sua aula, que nos dá tanto esclarecimento. Nos ampare hoje, sempre. Vamos lá, então. Né? Nós estamos estudando o capítulo 11, não é isso? O templo e o parlatório, certo? Sim. E a gente vai começar nessa edição do livro mais novo, na página 170, o parágrafo que fala desse modo, não é isso? Achou aí, Cida? Beleza. Beleza, então vamos lá, vamos um resumo do que trata esse capítulo até esse ponto no qual nós paramos. O André Luiz e o Hilário encontram o instrutor da Mansão Paz, o Druso, né? E eles chegam à conclusão que eles já estudaram de forma bastante significativa a lei de causa e efeito, entenderam muito da lei de causa e efeito, porém, limitado esse aprendizado deles na região circunscrita de sombra em que eles estão. Mas é uma região em que a coleta dos frutos já está muito madura, quer dizer, chega a conta bancária. Chega a conta bancária e o pessoal, olha, eu estou achando que essa conta está muito alta, não tem coragem de pagar a conta. E, não tendo coragem de pagar a conta, eles assumem a postura de revolta, de desespero, e logo já estão mais graves com relação a transtornos psicológicos do que quando chegaram, né? Chegam a pontos de ficar dementes, sem desejar pagar aquela conta bancária. Então, é uma região na qual o movimento de melhoria é quase nulo, porque o caminhar da culpa é muito, muito lento. É que eles estão carregando com eles as imagens do que eles mesmos plantaram dentro de si nos erros da vida. Então, o Druso sugere que o estudo agora esteja vinculado às pessoas que passaram pela mansão e estão reencarnados, né? Em que há um movimento pela reencarnação mais dinâmico, em que a pessoa consegue mais rapidamente se movimentar em direção positiva, ainda que, às vezes, a dívida fique um pouco agravada, né? E aí eles vão, então, para saber qual caso estudar no templo e no parlatório da mansão, que está cheio de espíritos no templo e no parlatório da mansão passa. Externas à área principal, ao coração da mansão, estão muitos encarnados e desencarnados naquela região, pessoas vinculadas à mansão, né? E que no templo
eles chegam lá, só tem uma cruz luminosa prateada a indicar que Jesus está naquela região. Tem nichos na parede e tem mais ou menos 200 pessoas formando filas em direção a esses nichos, né? Tem uma mesa branca embaixo da cruz e a região, o templo, ele tem uma luminosidade e toca uma música constante, né? André Luiz se lembra do tempo da infância, da oração do Pai Nosso que a mãe ensinou, e ele e Hilário começam a chorar. E eles percebem que aqueles nichos vazios recebem o pensamento e, por psicometria, fica registrado ali o pensamento daquelas pessoas ali que estão orando, digamos, eles são criancinhas espirituais necessitando de certas imagens, e as imagens que eles recordam, sejam católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, projetam aquela imagem. E os núcleos religiosos superiores aos quais eles se dirigem recebem aquela informação que eles emanam na prece para dar atendimento. Esses núcleos, quando são muito superiores, já estão fundidos entre si. Eles trabalham sem diferenças religiosas. Quando estão mais abaixo, sendo eles dignos, ainda assim recebe auxílio das entidades superiores para a realização das obras de Deus, né? E quando aquele missionário, na verdade, não se tornou missionário pelos erros da alma, e mesmo assim essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas no templo, se dirigem a eles, são espíritos superiores que atendem, já que aquele suposto missionário não se tornou tão elevado ainda, né? É o resumo do que nós estudamos, beleza? E aí, então, vamos lá nesse começo aí de parágrafo. Desse modo, lembra? Tinham vários católicos orando, também tinha uma espírita que pediu por Bezerra de Menezes. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Quem? O Bezerra. Qual modo é fácil de compreender? Muitas pessoas se dirigem ao Bezerra, só que tem muitos espíritos elevados trabalhando sob o comando de Bezerra. Então, por isso que é fácil compreender que o Bezerra está agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas. Como acontece na radiofonia, na rádio, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços. Quer dizer, o Bezerra tem lá milhões ou centenas de espíritos elevados trabalhando com ele. E ele, como uma cabeça muito produtiva, emite aquele pensamento para todos esses trabalhadores que estão junto a ele, para que faça aquele trabalho do bem, né? E, obviamente, ele está, Bezerra, vinculado a Jesus. Um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se. O missionário refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor, ajustado aos desígnios de Deus, né? Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles. Pessoalmente, como a gente viu no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Lembram? Que ele veio auxiliar um desencarne de uma senhora que muito trabalhava numa casa espírita, Adelaide. Ou ele vem pessoalmente, ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade, né? Para isso, aduziu meu colega, terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa, da qual com os comandados, os comandados, o pensamento diretor da organização. Quer dizer, o Hilário quer saber, ele tem lá um prédio de trabalho, o Bezerra, uma sede administrativa na qual ele trabalha
e ele distribui o pensamento dele, como diretor dessa organização, para todos os seus comandados? Sim, né? Porque o Hilário responde assim, como o Silas responde assim, como não? Falou-nos o assistente. O senhor, que tem os meios de instalar condignamente, quer dizer, devidamente, qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social no planeta, não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Então, o que, que a gente vê aí? Né? Sim, então o Bezerra fica numa sede administrativa ali. E de lá, ele emana o pensamento para todas as pessoas que trabalham com ele, para executarem os planos que Bezerra pensou, algumas vezes retificados pelo raciocínio de espíritos mais elevados que o próprio Bezerra, podendo chegar a Jesus. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Então agora eles vão ao parlatório, né? Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase de chofre, quer dizer, quase de repente. A poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. Então, saiu do templo, saiu pela porta do templo, para ir para o parlatório, local em que as pessoas dialogam, expõem as suas queixas, reclamam. A luz se apagou quase que de repente, assim, uns 4, 5 metros da porta, pum, não tem mais luz nenhuma, só sombra. No enorme átrio, no enorme pátio, adensava-se turba imensa. Se lá no templo tinha 200 pessoas, aqui André Luiz não conseguiu nem calcular. Grupos diversos conversavam em alta voz. Havia quem chorasse, havia quem deprecasse, quer dizer, está suplicando, implorando emotivamente ali, quem gemesse, ou seja, ali fora, no parlatório, no pátio, é confusão. Né? Não é confusão. Não é como dentro do templo. Primeiro que nem luz tem, né? No parlatório, tem no templo. Tem uma música no templo. E as pessoas não ficam dialogando no templo, elas emitem seus pensamentos naqueles lixos que registra por psicometria o que eles estão pensando, as súplicas, os pedidos, que recebe atendimento. Aqui fora está meio desorganizado. E olha que tem lugar pior, né? Nossa visão ainda não adaptada, quer dizer, saiu da luz para a escuridão, André Luiz não está enxergando direito. Mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras, gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. É um pessoal pior, né? É um pessoal pior comparado ao pessoal do templo, né? Então, piores. Notando-nos a estranheza, o assistente observou comovido. Então, olha aí como é a reação da espiritualidade superior, né? Nas casas espíritas, quando há uma manifestação, digamos, mais primitiva, uma manifestação de obsessão, uma manifestação de uma certa dificuldade mental, muitos se afastam. Muitos se afastam, né? Não suportam a manifestação de uma manifestação obsessiva. Mas aqui o assistente observou todo mundo ali comovido. Aqui temos o parlatório da mansão, a qual comparecem ao parlatório
grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras. São pelo menos sinceras, mas estão em grande sofrimento, né? Alguns estão gritando, as rogativas são ardentes, os apelos são desconsolados. Mas habitualmente, o que agrava a situação. Não é uma situação passageira. Habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes a vantagem da oração pacífica. Então, não fazem uma oração pacífica. Estão profundamente desesperados. E isso virou hábito. E com expressivo gesto ajuntou, neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, além daqui do parlatório, é a dor inconformada, é a dor terrível, gerando a dor terrível, a dor inconformada, gerando monstruosidade e desequilíbrio, a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. Quer dizer, o parlatório ali é o limite. Até ali no parlatório tem algum auxílio. Passou do parlatório, são monstros. São monstros desequilibrados, não tem como servir esse pessoal. No entanto, o muro adentro de nossa casa, dentro da casa, é a dor paciente e a dor que compreende, entendeu que errou, entendeu que essas foram as consequências, entendeu que essa é a conta para pagar. A dor paciente e compreensiva. No parlatório está um meio termo, rogativas ardentes, né? Mas não consegue fazer uma oração pacífica. Mas fora do parlatório, mais para a escuridão, fora da mansão, dor inconformada, terrível, desequilíbrio significativo, monstruosidade. Criando, dentro da casa onde eles estavam antes, a dor paciente, a dor compreensiva, levando à renovação, levando a reajuste para o caminho dos céus, mas de forma muito lenta. Como disse o Druso, o pessoal aqui está meio estagnado. Vocês têm que ir lá para estudar os reencarnados que passaram por aqui, porque o pessoal que está reencarnado tem mais, né, digamos assim, condição de progresso do que o pessoal que está meio estagnado. Tem uma renovação, mas é mínima. Tem um reajuste, mas é quase nenhum, pelas imagens que ele próprio carrega. Lembra que Druso falou? O movimento da culpa aqui é muito lento. Eles estão no começo. Diante dos quadros deprimentes sob nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor, a admiração. Então vejam aí, o Silas já mais acostumado, já mais elevado, apesar de ter errado significativamente, ele tem compaixão. André Luiz está chegando pela primeira vez junto com o Hilário, eles estão admirados. É uma coisa que talvez a gente nem suportasse ver, né? Mas a gente tem que ser capaz de suportar. Ora, a gente quer se iluminar e ajudar para quê? Quer dizer, quer se iluminar para quê? A luz só serve para ajudar. Então, a gente tem que se preparar para fazer esses trabalhos aí, ó. Mas André Luiz chegou pela primeira vez e não tendo talvez tanto amor ainda quanto deveria, não está comovido, está para ele um estupor. E ele estava dominado por isso. Hilário também. Foi por isso que nos calamos, de maneira instintiva, perante a quietação do assistente, que, a nosso ver, recorria silencioso a favor da oração. Ora, então tem alguns casos, como nós vimos, e principalmente fora daí, e também em alguns casos aí no parlatório, que o que é que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Você não faz nada.
O espírita acha que, às vezes, ele pode resolver tudo. Não dá. Não dá. Aqui, ó, só faz a oração. Não dá para fazer mais nada. Entenderam bem? Como foi no livro No Mundo Maior. Lembra aquela moça que praticou o aborto e ela morreu no aborto e se engalfinhou com o espírito que ia nascer numa luta tremenda? E André Luiz pergunta para o instrutor dele: e agora, o que nós vamos fazer? Nada. Como assim nada? É nada, eles vão rolar em região abismal por tempo indeterminado. O tempo indeterminado depois, quando diminuir a revolta, diminuir a agressividade, talvez aí é a hora da gente atender. Mas, por enquanto, não tem nada para fazer, não. Então, vamos lá. Capítulo 12, dívida agravada. Então, o capítulo 11 serviu para dizer, olha, o material de vocês de estudo está no templo ou está no parlatório. O templo é melhorzinho, o parlatório é coisa grave. E fora de lá, do parlatório, não dá nem para atender. Então, vamos lá. Dívida agravada. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa com evidente intuito de auxiliar, o dileto preferido, muito querido companheiro de Druso, desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando. Quer dizer, eles ainda nem desceram a escada do templo. Lá na escada já estava escuridão, e eles já tiveram essa impressão, né, de grande multidão aglomerada a gritar, rogativas ardentes, né? Aí Druso desceu a escadaria. Agora, outros trabalhadores da mansão estavam com pressa para servir a esse pessoal. Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Quer dizer, o que a gente percebe dessa fala? Os servidores da mansão, quando eles estão de folga do seu serviço, eles não tiram folga, não vai assistir televisão, não. Vai auxiliar, né? Vai auxiliar a esse pessoal do templo ou do parlatório. E qual é o serviço que eles fazem aqui, então, no parlatório, né? E eles vêm espontaneamente. Ninguém disse para eles, vão lá para o parlatório, vão lá para o templo auxiliar as pessoas, não. Espontaneamente eles vêm. Como nós vimos que toda a história que até o capítulo 11 ocorre no período de folga do Silas. Não falou do trabalho do Silas. Está falando só dos períodos de folga. Tudo que ele fez até o capítulo 11 foi no intervalo de trabalho, né? E o que eles fazem aqui nesse serviço, os trabalhadores da mansão? Ouvem aqui, neste locutório, no parlatório, os desesperados e os tristes. Então, primeira coisa, primeiro serviço, qual é? Ouvir. Ouvir é o principal serviço, ouvir. Ouvir as pessoas que estão desesperadas ou estão tristes. E tanto quanto lhes é possível, então às vezes não é possível, fica só no ouvido, fica só ouvindo. Agora, quando é possível, administram-lhe medicação e consolo. Não somente os exortando à compreensão e à serenidade, quer dizer, estimulando, né? Incitando, convencendo a que eles compreendam. Então, não estão compreendendo, e alguns não vão. E também a chegarem à serenidade. Alguns casos, pela expressão tanto quanto lhes é possível. Outros só ouvem. Mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. E então, para outros, não. Para poucos lá, qual é o serviço?
dá o medicamento, dá consolo, estimula que leve a pessoa a se compreenda a sua situação, por que está assim, com o que fazer para melhorar, para adquirir um pouco mais de serenidade, e para os entes queridos que estão lá nas trevas profundas ou que estão encarnados, também tem um serviço de acompanhamento, né? Vamos lá na Terra, vamos lá na região em que está o seu parente nos círculos tenebrosos. E eles fazem um acompanhamento, quer dizer, então, vai uma vez e acabou? Não. É um caso a ser tratado, às vezes, num período, né, de 10 anos. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Aí desceu a escada, está indo, está andando. Agora, adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguimos diferenciar. Agora se adaptou à falta de luz e viu as figuras lamentáveis, as figuras exóticas que nos cercavam e todos estão agoniados. Eram mulheres de duro semblante, que a miséria desfigurava. Pensa então a pessoa numa miséria infinita. Como está o semblante dessa pessoa? Desfigurado. E homens de fisionomia torturadas pelo ódio e pela angústia, né? Aí você olha aquele rosto dos homens, um ódio que marcou a fisionomia. E ainda com uma angústia muito significativa. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Aquele senhor que era dono de escravos, que os escravos fugitivos ele matava ou cegava e jogava os escravos aos cães, porque ele não queria que o sopro da Revolução Francesa chegasse ao Brasil, né? Como assim? Reis são reis, nobres são nobres, escravos são escravos. Aqui na minha fazenda não vai chegar essa loucura francesa. Eu vou aumentar o número dos pelourinhos aqui e a coisa vai pegar. O que aconteceu? Quando ele morreu, está com uma caratônia de ódio tão grande que quando ele é trazido para uma reunião mediúnica por um espírito muito, muito alto, um nume tutelar, e ele vem com um chicote, tentando estalar o chicote, mas o espírito já controlava aquele chicote, mas ainda assim fazendo algum movimento com o chicote. Os outros que já eram, digamos, já não estavam num bom estado, quando olharam para ele, tiveram medo. Os demais espíritos comunicantes, tinha lá, vamos chutar aqui, uns 300 espíritos numa reunião mediúnica, para receber atendimento. Quando trouxeram esse que foi dono de escravo com uma cara de ódio, se afastaram com medo dele, lembram? Então, aqui é a maioria. A maioria está assim. Os homens, semblante de ódio. As mulheres, semblante muito marcado pela miséria de todo tipo, desfiguradas. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade, segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os a todos em fantasmas da amargura, quase que a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Quer dizer, há quanto tempo essas pessoas estão aí? Quando foi que um ou outro desencarnou? Está dando para saber. Todos eles são meio semelhantes. Todos eles têm uma configuração, um semblante de amargura meio que parecidos. Estão irmanados nesse estereotipo amarguroso de ódio
ou de miserabilidade. Muitos mostravam mãos, muitos, né? Não são todos também, mas muitos, mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras. E em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Então eram todos loucos, dava para ver pelo olho. Ou era um olhar de ódio, ou era um olhar de medo, né? E muitos tinham a mão ressequida. Lembram desse caso de mão ressequida? Também no livro Nos Domínios da Mediunidade, foi trazido um espírito que ia receber atendimento. O que ele fez? Ele era um estivador de cais, quer dizer, era um homem cuja musculatura era muito forte. E ele, um dia bêbado, bêbado, o pai o exortou a parar de beber. O que ele fez? Ele agrediu o pai. Né? Bêbado, agrediu o pai no rosto. Aí o pai dele, miserável, que o seu braço se torne um galho seco. Lembram disso? Aí o que aconteceu? Ele saiu dali, não demorou muito, ele foi atropelado por um bonde, o bonde cortou o braço dele. Mas quando ele morreu, o que aconteceu? Ele estava sem braço? Não. Ele estava com braço. Mas ele gravou tanto aquela rogativa de raiva do pai, aquela praga, que ele se manifestou com o braço em galho seco no plano espiritual, depois que desencarnou, mesmo tendo perdido o braço no acidente, e anteriormente o braço sendo muito musculoso, ali ele estava com um braço de galho seco. Então se vê aí que essas pessoas, esses muitos espíritos, às vezes encarnados, como disse, também tem encarnado aqui, que vem para cá. Qual é a razão deles terem a mão ressequida? Né? E lembra aquela história de Jesus, olha, é melhor vocês cortar a imagem forte do ensino moral de Jesus, né? É melhor vocês cortarem a mão, né? Cortar o pé, do que seguir com o pé e a mão numa direção errada e ir para um lugar inferior. Lembram? Tem no Evangelho. Aí estão lá eles, mãos ressequidas. No que você utilizou essa sua mão? E são muitos. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. Então eles fazem prece, fazem. Mas é uma mistura de prece e revolta, uma mistura de prece e raiva. Estão comovidos, fazem preces, mas também estão revoltados. Ou seja, tem uma luta muito grande dentro deles. E vendo contristados, entristecidos, penalizados, a multidão em movimentos rudes, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda a multidão, ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Dá para imaginar que o templo era grande, né? Que o templo era grande, porque lá tinha 200 pessoas, como falou no começo do capítulo, dentro do templo, né? Onde estão os nichos, onde está a cruz prateada, luminosa, onde está a mesa branca. Tem 200 pessoas e mesmo assim está quase deserto. Então, o templo é grande. Cabe bem mais de 200 pessoas. Ora, por que essa multidão que está aqui no parlatório, do lado de fora, não entra no templo? Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, eles deixaram o templo, fixou a portaria radiante que, da forte penumbra, mais se afigurava um túnel aberto para a luz e esclareceu. Efetivamente, reportam-se vocês a medida desejável. Quer dizer, isso que vocês estão sugerindo era o que é desejável.
Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado, no templo, quantos lhe podem suportar a claridade com respeito devido. Então, alguns não vão suportar a luz e vão demonstrar que não a estão suportando, desrespeitando o local. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs. Então foram perversos. Aí a razão deles estarem mutilados, de estarem com as mãos, né, em forma de galhos secos, como garras ressequidas. Foram perversos. E não quer mostrar esse estado perispiritual lá dentro. Ou eles não estão com as mãos em garra, mas são portadores de sentimentos tigrinos, que petições comoventes mal encobrem. Então, é uma casca de comoção, porque dentro deles são tigres raivosos. Então, eles não vão querer mostrar-se como tigres naquele local. E com semelhantes disposições, ou mutilados, ou com sentimentos tigrinos, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético indispensável à garantia de nossa casa. Então tá aí, eles dosam a luz de dentro do templo para que haja uma garantia de que tudo estará pacífico dentro do templo, de que não vai ser o templo quebrado, não, as pessoas não vão se agredir, porque lá do lado de fora do parlatório, esses aí, se entram no templo, iria, digamos assim, desvirtuar o trabalho que é ali realizado. Muitos dos nossos irmãos aqui desarvorados, quer dizer, desaparelhados, desmantelados, clamam com a boca. Quer dizer, é só da boca para fora. Que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário. Então, eles dizem da boca para fora que eles querem entrar ali, que eles querem realizar a prece. No entanto, por dentro, lá no templo, estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste no culto, a ironia e a blasfêmia. Quer dizer, eles não estão concordando com a conta bancária, quer dizer, com a conta, né, que chegou para eles pagarem. Estão nesses estados revoltados e, se entram no templo, iriam agir com ironia, iriam agir com blasfêmia, né? Lembram do livro Nosso Lar, aquela mulher que queria entrar na colônia, mas ela não tinha condição, porque ela também estava revoltada, não quer pagar a conta. Estava irônica, blasfemava, e se ela entrasse na colônia Nosso Lar, ela não iria coletar benefícios e ainda iria prejudicar outros que tinham condições de coletar benefícios. Para que não tumultuem a atmosfera divina, quer dizer, se eles entrarem, vai ter tumulto. Vão tumultuar a atmosfera divina. Que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Quer dizer, se eles entrarem, vão quebrar a coisa, vão agredir os outros, vai ter distúrbio, né? Vai ter tumulto. Então, não pode, não dá. Eles não estão em condição de receber, ainda vão atrapalhar. Hilário, espantado, considerou:
Significa isso que somente a sincera compulsão da alma, somente aquele impulso profundo da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto? Exatamente assim. É exatamente isso. Confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos. Braços abertos a quê? A todo mundo? Não. A todo mundo, não. Aquele que quer passar pela prova para se restabelecer. Quer passar pela provação. Aquele que aceita o sofrimento como consequência dos seus desvios e forma de expiação ou de provação para levá-lo à reparação. Aí vamos no livro Céu e Inferno, que a gente estudou, capítulo 4, né? Mas nós não estamos abertos aos rebeldes. Nós não estamos abertos aos desesperados. Quer dizer, se a compulsão, o impulso profundo daquela alma é de rebeldia, eu não aceito a minha situação, Deus está errado, você não entra. Ou está desesperado, que é diferente. O desespero está melhor que o rebelde. Mesmo assim, o desesperado não está em condição de captar uma energia mais sublimada. Não vai casar, não tem sintonia. Então, não vai receber. Então, não adianta. Apesar do desesperado estar melhor que o rebelde, ou ser uma rebeldia de grau menor, mesmo assim, não dá, não recebe. Uma vez eu fui no centro espírita, eu estava com raiva de uma pessoa e fui ao centro espírita. Estava com muita raiva. Aí o espírito veio assim, a energia que eu... Ele estava falando para mim, né? Mas servia para todo mundo. A energia que eu vim trazer aqui, tu não vai coletar. Não adiantou você vir aqui. Eu vim trazer uma luz azul. Você está vermelho, filho. Você está vermelho. As frequências são diferentes. Você não vai conseguir coletar. Ai, ai, ai. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos, dezenas, a implorarem socorro. Então, vão percebendo aí que é o quê? O perispírito nosso, ele reflete, como nós estudamos nesse próprio livro aqui, reflete as imagens, os arquivos mentais que nós colocamos dentro de nós mesmos. Não é isso? Lembram lá atrás? Ou lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Para o encarnado, no ectoplasma que ele emite, se forma as imagens dos seus pensamentos. Ou também dos pensamentos dos espíritos que comungam com ele, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados. Então, se ele está elevado, pode se formar a imagem de espíritos superiores, o pensamento de espíritos superiores. E aí, às vezes, ele não é que ele está vendo o mundo espiritual, ele está vendo o pensamento de um espírito superior a se formar no seu ectoplasma, nos seus fluidos espirituais, né? Mas é a mesma razão pela qual, às vezes, nós, como médiuns, vemos uma espécie de alucinação, em que os espíritos obsessores, ou até a imagem de encarnados, não tão elevados, se formam nos nossos fluidos ectoplásmicos, pela sintonia que nós temos com eles. Ora, e esse pessoal aqui, dezenas de braços ressequidos, a implorarem socorro, né? A pedir socorro. O que esse pessoal fez para ter os braços ressequidos? Portanto, não é só também nos braços que se forma uma imagem, digamos assim, não agradável nos nossos perispíritos. Pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser nas pernas, pode ser no semblante. Lembra? O André Luiz falou,
Estão configuração exterior, todos são fantasmagóricos, todos com olhar de ódio, revolta ou de miserabilidade, né? Eles estão aqui a implorar socorro, esse pessoal do braço ressequido, mas lá dentro são irônicos. Lá dentro da alma estão blasfemando de Deus, discordando da situação em que eles estão. E o Silas? Silas fitava os compadecidos. E nós, será que a gente ia ter medo ou ia estar compadecido? Porque quem tem medo não tem condição de ajudar, né? Silas fitava os compadecidos, mas sem se deter. Quer dizer, esse pessoal está pedindo, mas não vai adiantar nada fornecer alguma coisa. Então ele não se deteve, o Silas. Até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa. Então você tem até uma noção que talvez essas pessoas de braços ressequidos, a implorarem, eles estavam um pouco estáticos. Eles estão meio parados. Porque eles não estão sendo capazes de cortar o passo do Silas e do André Luiz e do Hilário. Mas veio uma mulher melhor que eles. E ela cortou o passo deles. Então ela estava em condição melhor de movimento. Exclamando ansiosa, assistente Silas, assistente Silas. Então ela até conhecia o Silas. Nosso amigo identificou-a porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando. Então Silas também a conhecia, estendeu a mão. Luísa, a que vens? Ora, então se vê, como falou lá atrás, né? Essa mulher talvez esteja num caso de acompanhamento. Como são os servidores da mansão, né? Eles vêm, para alguns, acompanhar esses espíritos que estão suplicando nessa região pelos seus parentes que estão em círculos tenebrosos ou estão encarnados. Então, ela deve ser um desses casos. Luísa, a que vens? Né? Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. Então, pelo estado dela, Silas ficou curioso, em algum grau aflito, para ajudar. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos. Socorro! Socorro! Então, veja aí o estado de angústia dessa senhora. Minha filha, minha pobre Mariana, esmorece, quer dizer, desanima, afrouxa, desalenta. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, quer dizer, a própria mãe tem vínculo com a mansão. E se a filha vai se suicidar, ela está encarnada. Então a própria mãe também trabalha na Terra, a Luísa, junto das filhas, ou dessa filha, né? Tenho para impedi-la que se suicide. Então, vê aí, há quantos meses será que essa filha está pensando em se suicidar e agora tomou mais coragem, porque a mãe está com uma angústia irreprimível e pedindo socorro. Mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. E agora ficou mais difícil para a mãe ajudar. Ela está mais fraca. Será que há meses, há anos, está tentando impedir que a filha se suicide? E agora, como a coisa ficou mais grave, ela se enfraqueceu, se achou incapaz de auxiliar a filha que tenta se suicidar. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala! Disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo. Então, é uma situação que não há doçura. Há necessidade de clareza. Então, ele disse imperativamente, fala! Não há tempo a perder, fala! Como se o alarme daquele instante lhe
obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. Então, ela estava tão emocionada que não está em condição de ter uma serenidade mental para dizer o que está acontecendo. A infeliz, ajoelhada agora, então veja o estado emotivo, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe-me tanta expressão de infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Aí o título do capítulo é Dívida Agravada. Então, ela já complicou a vida, já está com a dívida agravada. E quer comprometer-se ainda mais se suicidando. Quer se suicidar agora. Já. É noite lá, né? Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Então, é um caso urgente. A equipe espiritual, olha, você tem que ir para lá, mãe, de qualquer jeito, e agora nós vamos contigo. Bum! Viagem rápida. Em caminho, informou. Então, Silas é um caso de que ele acompanha. Trata-se de companheira da mansão. Quer dizer, essa filha, como que é o nome da filha? Mariana. Está pretendendo se matar aí em poucas horas. Reencarnada há quase 30 anos. Então, essa é a idade dela. 30 anos. Sob os auspícios, sob a proteção de nossa casa. Então, essa filha saiu de lá, da mansão. Reencarnou, está com 30 anos de idade. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou: é impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Então, muitas mulheres, né? Muitas mães orando e pedindo ajuda, orando e pedindo ajuda. Lembram lá no templo, no capítulo anterior, no capítulo anterior? Foi só mulheres que eles consultaram os pensamentos que estavam sendo projetados nos nichos, né? E agora uma mulher pedindo. Então, muitas mulheres orando e pedindo assistência. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que lhe não chegou aos lábios e juntou. Grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. Quer dizer, então as mães ou as esposas estarão onde estão os seus afetos. Algumas têm até condição de ir para uma região melhor, mas elas não vão, porque os seus entes queridos também não foram, então elas ficam por lá. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. É o caso é de suicídio, não vamos ficar aqui tratando, né, divagando sobre outros assuntos. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas, quer dizer, é uma casa simples, desataviada, sem enfeites, não tem muitos ornamentos, não é uma casa comum. E estreitas, né? Tem 3 peças: sala, cozinha e quarto. E pequenos os ambientes. O relógio acusava alguns minutos depois da 0 hora.
ela quer se matar agora, né? Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra, que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, de estimular o suicídio, ingressamos no quarto humilde, né? Então, quando Silas chegou, a espiritualidade inferior, que estava estimulando a Marina, de 30 anos, oriunda da mansão, a se suicidar, se afastaram. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Problema grave. Desolação. Problema grave. Junto da jovem senhora agoniada e exausta, a Marina, de 30 anos, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Quer dizer, a mãe quer se matar em poucos minutos. E ela tem uma filha que tem 2 ou 3 anos, que está chorando sem parar, que está inquieta sem parar. A filha de 2 a 3 anos. E mesmo assim a mãe quer se matar. Via-se-lhe nos olhos esgazeados, os olhos espantados e inconscientes, o estigma, a marca, né, dos que foram marcados por irremediável sofrimento a nascer. Quer dizer, a menina não é assim tão normal, né? Ela carrega algum problema. E talvez essa seja uma das causas que a mãe queira se suicidar. Contudo, pela preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Então a filha está João, você travou. O João caiu, gente. Ele estava travado. Ele deve voltar. Ó. Eu caí, gente. Caiu. Você estava travado. Ah, é? É desde Ficou quando eu estava travado. Mas que agora... que parte vocês conseguiram ouvir do que a gente está estudando? Foi até ali o beijo da criança. Ah, que tá. se despede para sempre. Tá. Aí, Então, logo após, em movimento rápido... essa internet aqui de casa não está boa ainda. Caiu muita árvore por aqui, muito fio pelo chão. Ela voltou ontem só a internet. Então, vamos lá. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem, cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura. Uma coisa grave, né? Não é uma voz amorosa, é uma voz firme.
como muitas vezes também falou Jesus, né? Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas comunicação direta na alma, né? Mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Então vejam que ela ia beber a coisa. Mas ela ficou indecisa com uma fala firme, segura, do Silas, e agora ela está tremendo. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Agora sim é a hora em que ele emana carinho e bondade. Fluidos de bondade e carinho. Marina, a mãe que quer se suicidar com 30 anos de idade, oriunda da mansão. Marina, pois, era ela a irmã para quem, aflito o coração materno, suplicara socorro. A mãe, né, Luísa, está pedindo por ela. Dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo, o botou de novo em cima da mesa, e sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente, estirou-se no leito em prece. Né? Então ela se levantou, estava de joelhos, lembra? Ia beber o veneno na frente da filha, aí ficou de pé e depois deitou na cama. Vamos parar aí, né, gente? Uhum.